Olá, pessoal, sejam bem-vindos à prática de hoje. A nossa prática hoje vai ser para aliviar dores nas costas, desde a lombar até a cervical. Só é importante a gente entender de onde vem essa dor nas costas. Será que é a forma como você está dormindo? Será que é a forma como você se senta para trabalhar? Ou a forma como você costuma experimentar o teu dia todo? Qual é a tua rotina? É importante você identificar de onde vem essa dor para que isso possa mudar. Às vezes as dores, elas estão relacionadas a uma fraqueza. Se o corpo está reclamando, a gente precisa observar bem por que isso acontece. Será que eu preciso fortalecer? Será que eu preciso alongar? Né? É importante a gente observar isso. Começamos então a nossa prática buscando uma posição confortável. Claro, eu já estou acostumada a sentar assim com as pernas cruzadas, mas eu quero que você sente da forma como ficar melhor. Você já sabe, né, que pode usar uma almofada, às vezes isso é melhor. Se você tem essa tendência a sentir dor na lombar, você pode sentar um pouquinho mais alto do que a linha dos joelhos, né? Ou você pode sentar no sofá, na cama, tanto faz, tá? O que importa é que você esteja no conforto agora no início da tua prática, porque a gente vai fazer a entrada. Quando eu falo entrada, é a entrada na presença, que a gente geralmente está fazendo uma coisa e pensando em outra, como eu sempre falo nas aulas, né? E é importante aqui que você esteja presente. Para experimentar realmente o que quer que seja, a gente precisa estar presente, né? Então eu quero que você, para tanto, mantenha o teu corpo encaixado, em repouso e feche um pouquinho os teus olhos. Observe a tua respiração. Ela é o canal, né? É a chave que a gente tem, a respiração é a chave que a gente pode utilizar para sustentar essa presença. Então, nessa postura confortável, relaxe o corpo e observe a respiração, a forma como o ar entra e sai. E toda vez que você expirar, toda vez que você colocar o exalar, né, botar para fora, eu quero que você procure relaxar mais o corpo inteiro. Cada expiração que você faz a partir de agora é um dispositivo para você se colocar numa descontração maior. Isso é super importante para a gente entrar realmente nesse estado de yoga, que é essa conexão de corpo e mente. Porque a gente está sempre contraindo o corpo em alguma área, em algum nível a gente tem uma certa contração, porque isso é uma resposta da mente. A mente está sempre agitada, então a gente vai buscar um caminho inverso aí para poder explorar mais cada técnica. Aí você vai observar a forma como o ar entra e quando o ar entrar, quando você inspirar, eu quero que você dilate abdômen, costelas e parte alta dos pulmões. E quando o ar sair, quando você expirar, eu quero que você experimente o recolhimento de parte alta, parte média e parte baixa. Faça lá algumas respirações assim. Quando o ar entrar, né, você expande, é como um balão. O ar entra, você expande, parte baixa, média e alta. E quando o ar sair, você pode recolher parte alta, média e baixa. Experimente essa sensação de expandir e recolher. A gente pode falar mais sobre essa forma correta de se respirar em outra ocasião. Mas experimente isso. Expansão e recolhimento. Quando você inspirar, eu quero que você inspire contando 4 segundos. A gente faz esse exercício com frequência pelo poder que ele tem de trazer você para esse estado de yoga. E quando você expirar, eu quero que você tente expirar em 8. Inspire em 4 e solta o ar em 8. Tudo pelo nariz, tá? Nariz. Fecha a boca, a não ser que você esteja com algum, algum bloqueio, aí você usa a boca, claro, mas se não, eu quero que você inspire contando 4 e exale contando 8.
Se está difícil fazer 8 hoje, faz 6. Mas que a tua expiração seja mais prolongada para você poder acessar esse teu sistema nervoso parasimpático, né? O lado que acalma o sistema nervoso. Relaxe um pouquinho mais. Inspire contando 4. Exale contando 8. Faça mais 3 ciclos. Expansão. Recolhimento. Expansão. Recolhimento. Procure manter essa respiração consciente assim ao longo de toda a prática, tá? Ritmada, nasal, quanto mais profunda, melhor. Quanto mais profunda, mais abdômen você vai utilizar nessa respiração. E é a parte mais importante que te traz clareza e discernimento. A parte abdominal é a parte mais importante, é 60% da tua capacidade pulmonar. É ela que traz o controle que a gente precisa, tá? Então vamos lá. Abra os olhos e a gente vai começar esse processo de cuidar das costas sentando ou mantendo o corpo nos 4 apoios. Você vai deixar um palmo mais ou menos de distância entre os teus joelhos, o punho vai ficar exatamente abaixo da linha dos ombros. Eu quero que você observe aqui esses 4 apoios e o peso bem distribuído. Faça aquele movimento do gato. Expire, curve a coluna, solta o pescoço e depois expanda, elevando o quadril lá atrás e o queixo aqui na frente. Solta o ar para o recolhimento, então você curva a coluna, inspirou, eleva o quadril lá atrás, expansão, abre bem o cardíaco. Continua, tá? O tempo de expirar é o tempo de recolher. Aqui é importante que você solte o pescoço. Expansão, abertura. Faça só mais uma vez. Exala. Inspire. Agora, mantenha o teu corpo. Vamos sentar, a gente vai voltar a sentar com as pernas cruzadas, que eu quero que você faça o seguinte. Procure manter os isquios bem apoiados lá na base, entrelace os dedos das tuas mãos e inspire elevando os teus braços o mais alto possível. E depois disso, solte um pouquinho as tuas mãos. Eu quero que você faça aquele movimento de elevar ora uma mão, ora outra. Dependendo de como a gente está aqui, a gente sente muito desconforto em fazer isso. Não deveríamos, mas às vezes a gente sente. Mas eu quero que você eleve um lado, como se fosse tocar lá no teto, e depois o outro. Veja o movimento, perceba o movimento das laterais. Espaço para um lado, espaço para o outro. Só mais uma vez para cada lado. Como a gente vai liberar desde a lombar até a cervical, eu quero que você pare agora, desça os braços um pouquinho e gira o teu tronco lá para a tua esquerda. Você vai levar as tuas mãos lá para aquela lateral. Aí você vai ver o quanto você pode caminhar com as mãos naquela direção. Solta um pouquinho o teu pescoço. Veja como você libera a lateral direita aqui do teu tronco, né? Como você ganha esse espaço. Enquanto isso você vai tentando, né? Aliviar os ombros e a cabeça. Solta o ar, vai tudo o que puder.
Essa variação é muito simples, exige bastante da gente, principalmente se a gente está com algum nozinho aí nas costas, mas ela é bem poderosa. Solta mais uma vez o ar, relaxa o corpo inteiro. Agora, volta para o centro e faça a mesma coisa para o outro lado. Só cuide para fazer esse movimento enquanto você expira, tá? É o momento em que o corpo está receptivo, lembra sempre disso. Quando você for alongar, coloque qualidade na expiração, que é nasal, profunda, solta o pescoço. Ganhe espaço agora lá na base, na lombar, lá do teu lado esquerdo. Exala longo, solta um pouquinho mais. E aí você vai retornar ao centro. Voltou ao centro, desenrola a coluna, abre o peito. Eu vou ficar de lado só para mostrar, tá? Eu quero que você continue aqui. Apoia as tuas mãos lá atrás e afunda um pouquinho o peito. Enquanto toda a palma da mão está bem apoiada, afunda o peito, eleva os ombros e solta devagarinho a tua cabeça lá atrás. É claro que você sente, né, o estímulo de liberação ali na região da cervical. Expira, soltando, expire soltando bem a cabeça lá atrás. Inspirou para voltar e voltamos lá para a base. Você vai afastar um pouquinho os pés e vai fazer aquela liberação de novo, lá na base, mais precisamente agora no quadril. Às vezes, as tensões que se acumulam na lombar podem estar relacionadas a uma couraça ou tensão na região do quadril. Então, vamos lá, vamos mexer com essa região. Você vai deixar a distância entre os pés ali, a distância aqui da tua tibial, né, do teu tornozelo. Expira para um lado, inspira, voltou. Solta o ar para o outro lado e assim você coordena o movimento com a respiração, porque isso potencializa esse processo de liberação do corpo. Mais uma vez para cada lado. E a gente termina. Volte para os teus 4 apoios. Mais uma vez, você vai manter os 4 apoios. Agora você apoia os teus pés lá atrás. Devagarinho você vai elevar. Cuidado para não escorregar aí, né? Você vai elevar o teu quadril e vai empurrar o peito para baixo. Só depois de você empurrar bem o peito para baixo, mantendo a palma da mão todinha apoiada no chão, é que você vai ver o quanto você pode estender os joelhos para levar os calcanhares. Essa expiração acontece lentamente, você vai acordando o corpo inteiro. Faça mais uma expiração, o corpo todo reage a isso. E aí você volta com os joelhos no solo. Agora, com muito cuidado, você vai descer o teu abdômen. Deixa quando você fizer esse movimento, deixa os cotovelos passarem pertinho das costelas, tá? Assim você já fortalece os teus braços. Afasta um pouquinho os teus pés lá atrás, contraia glúteos para proteger essa lombar, leve a mão lá na frente e apoie os cotovelos no solo. O cotovelo aqui fica abaixo da linha dos ombros. Feche um pouquinho os teus olhos, eleve o queixo, respire profundo. Abra o peito, afastando os ombros do pescoço. Você vai procurar manter a, as escápulas próximas uma da outra lá atrás das costas. E aí você vai ver, se tiver fácil aqui, você vai ver se pode tirar o cotovelo do chão, estendendo o braço. Olha lá em cima, desafogando esse pescoço. Ou seja, afaste ombros das orelhas. Volta devagarinho.
Voltou. Eu vou voltar com a mão no chão ao lado do peito e vou empurrar o chão, mas não com o cotovelo aberto, sim com o cotovelo fechado. Empurra o chão para subir e solta o quadril lá atrás. Movimento relativamente simples, mas importante. Solta a cabeça. Inspire, elevou novamente. 4 apoios, apoie os pés lá atrás no solo, eleve quadris, empurre o peito para baixo. Expire, empurrando o peito e calcanhares na direção do chão. Eu vou repetir algo que é importante. Se ainda é muito difícil para você isso aqui, lembre-se que você pode deixar os joelhos flexionados, tá? Discretamente flexionados, que seja, mas empurra o peito, porque eu quero ganhar esse espaço entre as vértebras da coluna. Então, vai lá no máximo. Agora, traga teu joelho direito flexionado à frente, aqui, ó, desse jeitinho, de uma forma em que o joelho direito fique lá na direção da mão, na diagonal. O pé fica para o outro lado e você vai tentar escorregar o joelho lá de trás, o quanto for possível, se o joelho permitir aí. Se doeu alguma coisa, retorna um pouco, tá? Mas eu quero que você procure esse máximo aqui de liberação do quadril, porque isso também vai contribuir para esse processo de liberação de lombar. E aí você vai tentar soltar o corpo de frente para o solo, tá? Não fica de ladinho assim, não. De frente para o chão, solta o peso do corpo sobre o quadril. Relaxa o corpo inteiro aqui. Experimente lá o inspirar e o expirar. Ar que entra, ar que sai, sempre repousando mais o corpo. Agora atenção. Só mais uma, tá? Bem longa. Expire longo, retenha sem ar por alguns segundos, libera o peso todo do corpo e já em seguida você eleva. Elevou o tronco com a pontinha dos dedos das mãos aqui na frente, empurre o tronco para trás, eleve um pouquinho só que seja o teu queixo, faz outra retroflexão importante, liberando o corpo inteiro e volta com as palmas no chão. Recolha um pouquinho o joelho que está lá atrás. Apoiou aquele pé, volta com o direito lá para trás. Retorna para o teu Adho Mukha, o Uttana. Empurre o peito para baixo. Faça mais uma longa expiração, acordando o corpo inteiro. Lembre-se, né? Quanto mais oxigênio aí entra, mais alcalino fica o teu corpo, menos acidez, menos inflamação. Agora traz o outro joelho à frente, o esquerdo. E da mesma forma, ele vai ficar meio que na diagonal. Escorregou o outro lá atrás, porque esse alongamento para a região da virilha ali é importante. Escorrega tudo aí, solta. O peso do corpo todo para frente. Você se conecta de novo com a própria respiração. O ar que entra, o ar que sai, e você vai acomodando esse corpo. Só mais uma longa, tire todo o ar dos pulmões, retenha sem ar por 3, 4, 5 segundos, mas relaxando, e aí você retorna. Quando retornar, pontinha dos dedos aqui, empurra o tronco para trás, leva um pouco esse queixo, acostume um pouquinho mais o teu corpo a essa retroflexão com consciência e volta. Quando voltar, recolha o joelho lá de trás. Colha um pouquinho só, porque aí você tem a medida certa entre mãos e pés. Volta com o pé esquerdo para trás. Mais uma vez, expire, empurrando o peito lá embaixo.
Exale longo, recolhendo esse abdômen. Volte com os joelhos no solo. Afaste um pouquinho os teus joelhos aqui, o peito lá atrás, o peito do pé lá atrás no solo, e você vem para a posição da criança. Solta o teu corpo aqui embaixo. Outra posição super simples que alivia a lombar. Exale, relaxa bem o corpo inteiro. Você pode deixar os braços lá para cima, os braços lá para baixo. Quando você deixa os braços para trás, com as palmas para cima, você alivia as escápulas, os ombros. E volta a subir de novo. Eleva para o corpo para os 4 apoios. Eu quero aquecer um pouquinho a região da tua lombar, mas principalmente o abdômen agora. Quando você tem um centro do corpo forte, você tem uma coluna protegida. Então eu quero que você faça aquele exercício de equilíbrio onde você estende a perna esquerda lá atrás e o braço direito aqui à frente. Eu quero que você distribua o peso do corpo entre esses dois apoios aqui, a mão esquerda e o joelho direito. Não sobrecarregue esse ombro aqui esquerdo, tá? Eu quero que você mantenha uma discreta contração no abdômen ainda para ajudar nessa sustentação. Solta o ar aqui, olha, trazendo o cotovelo e o joelho para o centro. Expira assim. Inspira, abriu. Inclusive, se você puder na próxima aproximar o cotovelo da virilha, melhor ainda, você fecha mais. Então, exala, recolhe. Inspira, abre. Cuida para não sobrecarregar o punho que está ali no chão. Se doeu, é porque pode estar muito fraquinho. Solta o ar e fecha. E nesse caso, a gente precisa fortalecer. Inspira, abre. E descansa. Mais uma vez, quer dizer, mais uma vez, a gente vai compensar, agora leva a outra perna lá atrás, braço esquerdo aqui à frente, são 3 movimentos apenas. Solta o ar e fecha. Inspira, abre. Solta o ar e fecha, contraindo esse centro. Inspira, abre. Uma última vez. Exalou. E abre. A gente vai deixar joelhos no chão, com as mãos no solo. Eu vou descer de novo o abdômen no solo lá e você vai afastar mais uma vez as pernas lá embaixo. Eu quero agora fortalecer mais a parte de trás, lombar. Então, eu vou elevar as pernas de preferência estendidas lá atrás. Eleve também, se possível, os braços afastados aqui à frente. O queixo ele vai ficar discretamente elevado, porque a tua cabeça está no prolongamento da coluna. Quanto mais você elevar, melhor. Não é para ficar fazendo movimentos assim, olha, isso aqui é perigoso para dar uma hérnia. É um movimento só contínuo que se mantém o tempo que você puder. Respira elevando um pouco mais e descontrai. Solta o corpo lá embaixo. Só mais uma expiração aqui, libera tudo que puder. A gente vai fazer isso só mais uma vez. Concentre-se. Inspire elevando as tuas pernas lá atrás, estendidas como se você quisesse tirar a coxa do chão. E eleve também os braços aqui à frente. Respiração profunda para você ter mais combustível. Eleva, força, força. Eleva tudo que puder. E descansa novamente. Solta lá embaixo. Eu fortaleci com isso um pouquinho a parte de trás, certo? Lombar. Agora eu vou voltar a cuidar da parte da frente, abdômen. Apoia a mão no chão, empurra esse chão para subir de novo. Ganha espaço na lombar jogando o quadril lá atrás. Solta a cabeça. Inspirou 4 apoios. Eu quero fortalecer um pouquinho mais o abdômen. Eu preciso dessa força para proteger essa minha coluna. Então, de novo, apoie os pés lá atrás, olha só, e veja se é possível tirar os joelhos do solo.
Aqui, claro, eu preciso ter a certeza de que meu punho permite fazer isso. Se está muito pesado hoje, apoia um pouquinho, alivia, descansa. Mas se puder, sustenta esse Chatuspadasana ou a prancha, cuidando do encaixe do ombro. Não deixa o peito descer, não. Você vai elevar aquilo que existe entre as escápulas. Respira, sustenta, porque eu estou fortalecendo o abdômen aqui. Eu quero que você encaixe esse quadril. Não deixa o bumbum arrebitado, não. Ele está encaixadinho lá embaixo. Respira, respira, respira. Volte a apoiar os teus joelhos afastados no chão. Alivia o corpo lá para trás. Deixe uma mão sobre a outra. Relaxe a testa sobre as duas e descanse. Você usa o bom senso e faz aquilo que pode, né? Deixa o teu corpo assimilar aos poucos o benefício de cada exercício, e isso é diferente para cada um, né? Cada pessoa tem uma limitação, você vai respeitar a sua. Agora que tudo voltou ao normal, aí regularizou a respiração, volta a elevar a cabeça. Apoia as palmas, eleva o corpo para os quatro apoios. Mais uma vez, eleve quadris e veja se dá para alongar um pouquinho mais o corpo em Adho Mukha. Exala, empurrando o peito lá embaixo e jogando esse quadril lá em cima. Aí, do jeitinho que para você for melhor, eu quero que você comece a caminhar com os pés para frente. Porque você vai trazer os pés aqui na metade do caminho e vai virar, ou vai ficar de frente para mim, com essa distância, boa distância entre os pés, tá? Uns 5 palmos, mais ou menos. E você vai elevar o teu corpo, tocar com as mãos no ossinho do quadril, e a gente vai fazer essa liberação de quadril e, consequentemente, liberação de lombar. Faz o teu movimento bem aberto. É importante aqui que os pés estejam paralelos e que o movimento fique bem aberto para todos os lados. Sustenta assim um pouquinho. Eu vou bem lá para trás, para a lateral, para o outro lado, e vou reconhecendo bem como é que estão os meus tendões, músculos, articulação, reconhecendo as limitações mesmo do meu corpo. Agora vou lá para o outro lado, muda o sentido. E veja, né, você já deve ter percebido aí que quando a gente se depara com algum nozinho ou com alguma dificuldade, a gente já tende a travar a respiração. Sustenta a tua presença para que isso não aconteça ou aconteça cada vez menos, tá? Porque essas paradas de respiração acabam trazendo mais tensão para o corpo. Às vezes a gente até corre o risco de dar um mau jeito. Está tudo relacionado à forma como você está respirando. Agora, parou aqui no centro. Mantenha esse afastamento entre os pés paralelos. Afaste os braços na linha dos ombros. Gire o teu pé direito lá para fora e joga o teu quadril lá para o teu lado esquerdo. Você vai expirar lá no Trikonasana. Com os braços, veja, eles estão alinhados. Você vai levar a mão direita lá na perna. Tocou, não é um apoio, é só um toque. Você vai escorregar essa mão até onde o corpo permitir. Aqui vai doer um pouquinho. Eu, no meu caso, eu tenho uma hiperextensão no joelho, então eu tenho que cuidar. Eu deixo uma discreta flexão. Exale e veja até onde você pode ir nessa abertura. De tudo, veja, quadril, coluna, o ombro esquerdo vai bem para trás, assim eu corrijo minha postura. Vai lá no ponto máximo, com muita consciência, e aí você vai retornar. Retorna,
recolhe o pé e compense. Gira o outro pé para fora. Então, eu vou jogar o quadril para o outro lado. Expira, Trikonasana. Escorrega aquela mão lá para baixo. Sustenta essa abertura jogando o quadril para frente. Aqui você pode deixar o rosto voltado para frente ou lá para cima, torcendo um pouquinho lá na região cervical. Vai no teu ponto máximo. Veja se você não está tensionando nada e aí você volta. Inspirou, retornou, recolhe o pé, pés paralelos ainda. Eu quero aqui que você faça o seguinte, vou ficar de lado para mostrar. Você vai contrair glúteos para proteger lombar, lembra? Contraia glúteos, toque com as mãos lá atrás das coxas, abra o peito, joga os ombros para trás e faça uma discreta retroflexão. Se para você já é fácil, já escorrega as mãos lá para trás das coxas. Mas veja, se não está acostumada, fica aqui em cima, acostumado, né? Jogando ombros para trás. Respira um pouquinho assim. Agora inspire retornando e gira o quadril, arrebita o bumbum para você escorregar as mãos pelas pernas, tornozelos. Pode deixar uma discreta flexão nos joelhos aqui, a perna reclama muito, né? No começo, solta o corpo lá embaixo. Solte a cabeça. Experimente reconhecer o peso dos braços agora. Solta os braços aqui no centro. Você vai sentir o repouso dos grandes dorsais, que são esses músculos das costas. Expire nessa liberação lá embaixo. Solta o pescoço. Só mais uma expiração, para você ter a certeza de que está soltando todos os músculos. E aí você volta a flexionar os joelhos para desenrolar a coluna e subir novamente. Pronto. Aqui em cima você vai aproximar um pouquinho os teus pés. A distância entre os pés é a mesma que existe aqui entre os ossinhos do quadril. Solta o braço, solte a cabeça lá atrás. Faça aquele movimento de liberação agora lá no pescoço. Faz um movimento circular com a tua cabeça, bem devagar. Quando chegar lá atrás, para o movimento e volta por onde você veio. Você veio. Você vai fazer um movimento circular que começa e termina quando a cabeça está solta lá atrás. Volta. Coloca peso nesses ombros, vai. Solta o corpo para todos os lados. Retorne. Eu quero ver se você, veja lá se você tem segurança para fazer isso com os olhos fechados, tá? Se você tem labirintite, aí fica um pouco mais difícil, tudo bem, deixa o olho aberto e olha só num ponto, né? Inclusive no yoga tem muito exercício bom para quem tem labirintite, que são os trapakas. Mas se você não tem nada disso, tudo bem, fecha os olhos, faz um movimento bem aberto. Quando chegar lá atrás de novo, eu quero que você solte a cabeça lá atrás, solta bem, tá? Para alinhar ou para estender bem aqui esse plexo laríngeo. E você vai começar a elevar os ombros. Eleva com força, força. Inspire elevando tudo que puder. E agora se solte, solte inclusive o ar pela boca. Isso. A gente vai deixar os pés afastados um pouquinho mais agora, porque a gente vai fazer o Hastinasana. Lembra? Hastina é elefante em sânscrito. Você vai fazer esse braço ficar solto. Isso é liberação para as costas. E você vai fazer esse movimento de preferência com olhos fechados.
Mas se sente desconforto com isso, já sabe. Deixa a cabeça paradinha e olhando para frente, tá? Mas quanto mais solto ficar esse braço, melhor. Devagarinho, você vai parar. A gente fica meio tontinho. Parou. Você vai deixar aquela distância entre os pés ainda, vai fazer um pouquinho de liberação do ombro, porque isso ajuda a gente a tirar a tensão que existe mais ou menos nessa linha para as costas, né? Que é a região das escápulas. A gente acumula muita tensão por baixo das escápulas. Feche um pouquinho os teus olhos. Veja se esse teu movimento pode ficar bem aberto. Bem aberto. Se você sente os nozinhos aí, aumenta a amplitude para dissolver. Esse é um movimento que a gente pode fazer várias vezes no dia, tá? Liberação. Muda o sentido. Agora, para esse movimento e deita lá no chão. Eu quero que você veja lá se você sente dificuldade, deixa eu pegar aqui. Se você sente dificuldade com um alongamento, talvez agora seja a hora de você usar o tecido, o lenço ou a toalha que eu pedi agora há pouco. Por quê? Eu quero que você deite no chão e veja se você pode fazer um 4 aqui assim, olha, deixa a tua perna esquerda por cima da direita. E se você não consegue segurar aqui por baixo da perna direita, é a hora de você usar esse tecido lá pertinho do joelho, né? Porque você vai puxar essa perna desse jeito, tá? Mas se você consegue, segura aqui e expirando você vai puxar. Isso é liberação de novo de quadril. Puxa o que puder, respirando. Relaxa esses ombros, peito está aberto. Você vai fazer esse movimento com mais uma longa expiração. E aí você vai trocar. Agora é o pé direito por cima e você vai puxar. Ou com a toalha, ou o tecido, ou a fita, ou segurando com as mãos. Veja como você estimula o nervo ciático, né? Isso é muito importante. Oxigenação no ciático. Mais uma expiração e voltou. Pés no solo, pés paralelos. Eleve quadris, como a gente já fez algumas vezes. Inspire, elevando bem os quadris. Contraia glúteos para você poder oxigenar a lombar de novo. Se puder, inspire, elevando calcanhares. Fica. Eleva um pouquinho mais. Você vai ficar mais uns segundinhos aqui, tá? Para fortalecer lombar, glúteos e posterior de coxa. Se você sente que pode ir além, eleve a perna esquerda estendida lá em cima, alinhando o quadril. Respira, força, volta com esse pé no solo. Se não conseguiu subir, não tem problema, fica na variação anterior. Eleva a outra perna. Lembre-se do alinhamento do quadril, força lá para cima. E voltou com o pé no chão. Eleve um pouquinho mais esses calcanhares e comece a sequenciar a tua coluna de cima para baixo. Venha sequenciando. Puxe os teus joelhos na direção das axilas. Relaxe ombros. Respiração.
Você veja que a prática é sempre balanceada, né? A gente vai mexer com todos os plexos. Ela é balanceada por isso que você está mexendo com todos os plexos. Do sacral, lá na base, até a cabeça. Então, ela é sempre balanceada, só que às vezes a gente pode dar uma ênfase maior para determinados grupos. Agora, olha só, você vai tocar com as mãos os joelhos e vai estender o braço aqui, tá? Una os teus joelhos e faça esse movimento aqui de liberação para as laterais. Veja como é que está a tua lombar. Essa é uma massagem boa para fazer, para ver como está a lombar. Agora, veja se você pode aproximar um pouquinho as coxas do abdômen e faz um movimento mais para cima. Veja como é que está a parte das intercostais ali, né? Você vai fazer um movimento para o lado e para o outro. Para o movimento. Solta um pouquinho a tua perna esquerda lá embaixo. Traz o teu queixo no peito. Você vai deixar aquela perna ali ligeiramente elevada. Eu quero fortalecer de novo o teu abdômen. Então você vai trazer para tanto o queixo no peito, a cabeça se eleva e aí você vai segurar com as mãos essa perna direita. Veja o quanto você pode aproximar a testa do joelho. Tá? Não sei se eu estou bloqueando o meu microfone aqui, mas você vai aproximar a testa do joelho. Se tiver fácil, olha só, já solta esses braços. Leva as mãos lá na direção do pé. Respira, 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 respira. Eu estou fortalecendo o abdômen. Fica, fica, fica. Começou a doer o pescoço, segura atrás da cabeça. Respira, não desista. E aí você se solta. Quando você soltar, solta a cabeça e a perna lá embaixo. A mão esquerda vai segurar no joelho direito. O braço direito vai lá para a lateral na linha do ombro, lá no chão. E você vai torcer devagarinho. Veja, a mão esquerda está puxando o joelho flexionado para a tua lateral esquerda. E você vai fazer esse movimento mantendo os ombros no chão. Principalmente o direito, não deixa ele subir, não. Ele fica lá no chão. A torção e a mobilidade na coluna vai acontecendo aos pouquinhos. Então, se não dá para torcer muito hoje, não tem problema. Mas se você sentir que pode, expire e torça tudo que puder. Essa mobilidade é importante para você estimular todas as glândulas, o teu sistema endócrino. Essa variação de torção, independente do quanto você consegue torcer, ela é excelente para você regular e purificar as tuas glândulas, inclusive, né? Se faz uma drenagem, desintoxica o corpo inteiro aqui. Então, expira, fazendo o movimento que é possível. Se você tiver dúvida com relação a essa técnica ou qualquer outra, depois a gente pode conversar. Volta. Quando você voltar, ajeita a coluna no chão. Puxa o outro joelho. A gente precisa acionar o calorzinho lá no abdômen de novo, né? Então, estenda a perna direita lá embaixo. Traz a testa no joelho flexionado. Se puder, solta as mãos e fica nessa força do abdômen. Testa no joelho, respira, respira, força. Contraia mais forte esse abdômen, sustenta o queixo no peito. Começou a doer a cabeça, segura ali atrás, não tem problema. Fica, 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 fica. Respirando e libera. A perna lá embaixo, a cabeça no chão, o braço para a lateral, porque você vai compensar a tua torção. Torça devagarinho. Fecha os olhos. Vá lá. É progressivo, é consciente, e você faz isso com muito cuidado, respeitando aquela norma, né, de que a gente só faz torção quando expira. A gente jamais faz torção com pulmões cheios.
porque é ali que a gente pode dar um mau jeito nas costas. É soltando o ar, então vai lá no ponto máximo e volta. Quando voltar, puxa os teus joelhos de novo. Faz um movimento para as laterais. Um movimento para um lado, para o outro. Recolhendo bem as pernas. Se sentir que precisa massagear mais a região da lombar, volta a afastar. Agora, para o movimento, segure com as mãos por baixo dos jarretes aqui. Ou você vai subir para sentar fazendo esse impulso de Lolasana que a gente chama, tá? Ou você vai virar de ladinho aqui assim, olha, e subir com cuidado para não sobrecarregar nada, tá? Mas eu quero que você se sente, estenda os teus joelhos, pés, deixe os pés ativos, sente bem os isquios ali no chão. Entrelace os dedos das mãos aqui na frente. Se precisar, deixa uma flexãozinha nos joelhos, tá? Você vai estender o braço lá em cima, inspira aqui, e depois você vai exalar, trazendo o tronco para frente. Ou você deixa as pernas flexionadas para tocar lá no pé, ou você estende os joelhos para tocar no tornozelo, ou no pé, tanto faz. Eu só quero que você solte o pescoço, que é onde você vai sentir que fica um pouquinho mais doído. Soltar o pescoço é soltar aonde inicia o sistema nervoso, né? Então o corpo vai dar uma reclamada. Solta aqui o que puder. Solta. Só mais uma longa expiração. Puxa tudo que for possível e volta. Agora uma última variação importante de liberação para as costas. Matsyendrasana. Tua perna esquerda fica flexionada e esse pé vai passar por cima, lá para o outro lado. Ele vai ficar na linha do joelho, tá? O outro pé ativo, porque isso deixa a minha coxa ativa. Você vai fazer um gancho com o braço direito, vai levar a mão esquerda lá atrás. Olha só, Matsyendrasana aqui é assim. Você vai expirar, levando esse ombro teimoso lá para trás, tá? Cuida para não ficar para trás aqui e nem para frente. Tua coluna está alinhada e você está expirando para girar esse queixo, quem sabe, lá para trás, acima da linha do ombro. Se não foi muito, também não tem problema, você já sabe. Torça o que o corpo permitiu hoje. Inspirou para voltar, trocou. É a outra perna. Você vai da mesma forma. Deixar o braço esquerdo agora como uma alavanca, a mão direita lá atrás, ou com a ponta dos dedos, ou com a palma. O que importa é que você observe aí o alinhamento desses ombros, torça. Tira a tensão de onde possa existir. Torça mais. Tudo o que puder. E volta. Nesse retorno, você vai sentar com as pernas cruzadas. Se não dá para cruzar assim, no começo a gente precisa sentar. Eu lembro que quando eu comecei o yoga, eu sentava assim, os joelhos elevados, a minha coluna ia um pouco para trás, mas na medida em que a gente vai liberando o corpo com tudo, a gente vai aprendendo a sentar mais os isquios e descer mais joelhos, mas isso tudo a gente vai ganhando aos poucos, tá? Eu só quero que você veja como você pode cruzar as pernas, tanto faz. Porque eu quero que você tente trazer o teu tronco um pouquinho para frente. Se precisar, se for impossível deixar as duas flexionadas, deixe uma delas estendida e vá trocando aqui um pouquinho, né? Mas o que importa é que você tenha paciência e veja lá se você pode trazer o tronco para frente. Vem. Você vai se soltar e soltar, corpo para frente. Chegou no teu ponto máximo, eu quero que você leve o tronco exalando lá para tua
direita, como a gente fez lá no começo. Lembra daquele espaço? Eu quero manter mais agora. Mais espaço lá nas costas, solta o pescoço. Se você está lá para a tua direita, mantenha a mão direita ou o cotovelo no chão. Cada um tem uma possibilidade aí, né? Mas deixa o teu braço esquerdo subir. Inspira, abre o peito. Tanto faz aqui, tá? Mas solta o ar, vai lá para a tua lateral. Respira um pouquinho nessa abertura. Um pouquinho mais. E volta à frente. Voltou para o ponto onde você consegue estar. E expire com muito cuidado lá para o outro lado. Esses movimentos de torção e de lateroflexão no frio tem que ser feitos com mais cuidado, né? Então, eu só faço isso soltando o ar, lembra? Vai um pouquinho mais, ganha mais espaço do lado direito. Relaxa o corpo aí nesse espaço para que o corpo possa assimilar. Solta o pescoço. Então, agora aqui ou é a mão esquerda ou é o cotovelo. Mas inspire elevando o braço direito agora. Eleva, eleva, eleva nesse espaço. Solta o ar, leva o braço lá por cima da altura da cabeça, relaxa, o corpo assimila de novo. Cada prática que a gente faz é um tijolinho a mais. Que a gente tira, no caso, né? É um nó a menos que a gente consegue sustentar nesse corpo. Exala e vem para frente. E você sustenta aqui no centro para desenrolar essa coluna. E eu quero que você, alinhando a coluna, volte a encontrar aquela posição confortável, ou com a almofada, ou com a perna estendida, ou sentada na cama, no chão, no sofá, tanto faz. Eu só quero que você volte a fechar um pouquinho os teus olhos. Relaxa os ombros. Tenta fazer esse movimento aqui de rotação dos ombros para trás um pouquinho, que assim, só para você perceber que você pode aproximar mais as escápulas e relaxar ao mesmo tempo, não precisa conservar a tensão. Enquanto você fecha os olhos, volte novamente a tua atenção para a forma como você respira. Observe aí a tua respiração. Soltamos o corpo. Você agora tem aí a tua energia expandida, é inevitável. Quando a gente mexe com o corpo físico, a gente libera o corpo de tensões, então a nossa energia, os nossos meridianos têm mais fluxo, né? O fluxo de prana circula muito mais. Então, realmente, o nosso corpo está expandido, corpo energético expandido. Só que eu quero que você repouse para perceber mais essa abertura. Eu quero que você relaxe e leve toda a tua consciência ali para as narinas, porque agora a gente vai meditar. E o que é a meditação? A maioria das pessoas, assim como eu achava, imagina que meditar é parar de respirar. E não tem como você parar. A mente, ela foi criada, né? Ela existe para que você pense. Né? Ela está aí para a gente pensar e se proteger com isso. Mas a maioria das vezes a gente pensa coisas inúteis e está costurando um pensamento no outro e fica assim ao longo de todo o dia, pensando milhares de coisas que nem sempre fazem sentido. São considerações. Na meditação a gente descansa um pouquinho desse papel. E quando você cessa um pouquinho que seja essas ondas mentais, a tua glândula pineal, que está lá no centro do crânio, ela secreta uma substância que regula todas as demais glândulas. Então é isso que eu quero que você experimente agora, tá? Você não vai parar de respirar, você só vai levar a tua atenção para um único ponto, que no caso aqui é a respiração. Então, leve a tua sensibilidade para as narinas, relaxe o corpo, claro.
Mas leve a tua sensibilidade para as narinas e sustente essa sensação do ar que entra e sai sem julgamento. Imagina que você pode ficar alguns instantes sem analisar, porque a gente faz isso o tempo todo. Você não está analisando nada agora, só sentindo a própria respiração. E você tenta se aprofundar um pouquinho mais nesse relaxamento de todos os músculos do corpo. Eu vou tentar ficar sem falar um pouquinho, tá? O que fica mais difícil para quem está começando. Mas eu vou tentar explorar um pouquinho. Tentar não, eu vou ficar no silêncio para que você possa reconhecer como a tua mente fica saltando de um ponto para o outro. Como você começa a costurar um pensamento no outro. Quando você se perceber nessas costuras, volta para a sensação da respiração, tá? Só experimenta essa possibilidade, relaxando. A gente aqui treina aquele que observa a mente e não aquele que fica pensando, se identificando com cada pensamento. A gente treina essa separação, né? Esse afastamento de quem está pensando. A gente separa o que a gente chama no yoga de objeto e observador. Porque a gente passa o dia inteiro se identificando com o que a mente oferece. Isso acaba sobrecarregando muitas vezes. Na medida em que você vai praticando esses retornos, as dispersões, né, a mente leva você para algum lugar, você volta. Na medida em que você vai praticando isso, o número de dispersões vai diminuindo. É uma forma de você fortalecer a mente, eu falo sempre isso. Então sempre volta. Você pode se manter nesse aprofundamento, nesse teu silêncio, ou se você sente que a agenda não permite, a gente encerra o nosso treinamento de hoje por aqui, que a gente possa manter essa presença em tudo que faz ao longo do dia, para ter mais qualidade, né?
e mais paz, paz para o corpo, paz para a mente, paz para o espírito. Namastê.